A indústria dos carros elétricos acabou de receber um choque que poucos especialistas esperavam. Durante anos, muita gente acreditou que um veículo elétrico realmente acessível ainda estava distante. Mas tudo mudou quando a Toyota apresentou um novo modelo com preço anunciado na faixa de US$ 23.000. De repente, uma pergunta começou a aparecer em todos os lugares. Será que este é o momento em que os carros elétricos finalmente deixam de ser um luxo para se tornar uma opção para milhões de pessoas? A resposta pode mudar completamente o futuro da indústria automotiva. A Toyota não é uma empresa que costuma agir por impulso. Antes de apostar pesado em uma tecnologia, ela normalmente passa anos pesquisando, testando e aperfeiçoando cada detalhe. Foi exatamente essa estratégia que fez da marca uma das fabricantes mais respeitadas do mundo. Enquanto várias concorrentes correram para lançar carros elétricos o mais rápido possível, a Toyota recebeu críticas por parecer lenta. Muitos chegaram a dizer que ela havia perdido a corrida dos elétricos. Mas havia um detalhe que quase ninguém percebeu. Em vez de disputar quem lançava mais modelos primeiro, a empresa parecia estar esperando o momento certo para atacar o mercado de uma forma muito mais inteligente. Se um carro elétrico consegue oferecer um preço próximo ao de muitos veículos a combustão, toda a conversa muda. Pessoas que nunca imaginaram comprar um elétrico começam a fazer contas. Famílias que antes desistiam por causa do preço passam a considerar essa possibilidade pela primeira vez. E isso cria um efeito dominó. Quando uma fabricante do tamanho da Toyota entra forte em um segmento, fornecedores, concorrentes e até governos prestam atenção. O mercado inteiro começa a se mover. Os consumidores passam a exigir preços menores, melhor autonomia e mais tecnologia. Empresas que antes estavam confortáveis podem ser obrigadas a rever suas estratégias em poucos meses. Claro, existe uma pergunta importante. Como uma empresa conhecida pela qualidade e confiabilidade conseguiu anunciar um carro elétrico por um valor tão competitivo? Houve algum segredo na produção? Alguma nova tecnologia de bateria? Ou será que a Toyota encontrou uma maneira completamente diferente de fabricar veículos elétricos? É justamente aí que a história fica ainda mais interessante. Porque o preço de US$ 23.000 pode ser apenas a parte mais visível de um plano muito maior, capaz de mudar a forma como o mundo enxerga os carros elétricos. A pergunta que todo mundo começou a fazer é simples: como a Toyota conseguiu chegar a um preço que parecia impossível há poucos anos? A resposta não está em cortar qualidade, mas em mudar a forma de construir um carro elétrico desde o primeiro parafuso. Durante muito tempo, as baterias representaram a parte mais cara de um veículo elétrico. Em alguns casos, elas respondiam por quase metade do custo total do carro. Isso obrigava as montadoras a vender seus modelos por preços muito altos. A Toyota decidiu atacar exatamente esse problema. Em vez de depender apenas das soluções tradicionais, a empresa investiu bilhões de dólares em novas tecnologias de baterias, plataformas modulares e processos de fabricação mais eficientes. Ao produzir vários modelos usando a mesma base, ela consegue reduzir custos de desenvolvimento, simplificar a produção e comprar componentes em maior escala. Quanto maior a escala, menor tende a ser o custo de cada unidade. Outro fator importante é a experiência da Toyota em produção. O famoso sistema Toyota de produção é estudado por empresas do mundo inteiro há décadas. Ele foi criado para reduzir desperdícios, melhorar a qualidade e tornar cada etapa da fábrica mais eficiente. Agora, esse conhecimento também está sendo aplicado aos veículos elétricos. Mas existe outro detalhe que pode ser ainda mais decisivo. Em vez de apostar apenas em carros de luxo cheios de equipamentos caros, a Toyota parece estar mirando o maior mercado do planeta. Pessoas comuns que precisam de um carro confiável para trabalhar, estudar e viajar com a família. É um público muito maior do que o segmento premium, e conquistar esses consumidores pode mudar completamente o equilíbrio da indústria. É claro que um preço menor também levanta dúvidas. Qual será a autonomia? Quanto tempo leva para recarregar? Quais equipamentos vêm de série? Essas respostas serão fundamentais para saber se esse modelo realmente entrega um excelente custo-benefício ou se o preço baixo exige alguns compromissos. Enquanto consumidores fazem essas perguntas, uma coisa já parece certa: as outras montadoras não podem simplesmente ignorar esse movimento.
Se a Toyota conseguir transformar essa estratégia em sucesso comercial, empresas que hoje dominam o mercado de elétricos poderão enfrentar uma pressão enorme para reduzir preços e acelerar suas próprias inovações. E é exatamente nesse ponto que a disputa fica muito mais intensa, porque algumas das maiores fabricantes do mundo já estão sendo obrigadas a reagir. Se existe uma regra que nunca muda na indústria automotiva, é esta: quando a Toyota faz um movimento importante, ninguém fica parado. E desta vez, a preocupação pode ser ainda maior. Um carro elétrico com preço competitivo vindo de uma das marcas mais confiáveis do mundo tem potencial para mudar a disputa de mercado muito mais rápido do que muitos imaginavam. Durante os últimos anos, empresas como Tesla, BYD, Hyundai, Volkswagen e diversas fabricantes chinesas lideraram a corrida dos veículos elétricos. Cada uma tentou conquistar consumidores com mais autonomia, carregamento mais rápido, softwares inteligentes e preços cada vez menores. Mas a chegada da Toyota adiciona um ingrediente que pesa muito na decisão de compra: confiança construída ao longo de décadas. Milhões de pessoas nunca tiveram um carro elétrico, mas já tiveram um Toyota, ou conhecem alguém que teve. Essa reputação faz diferença. Para muitos compradores, adquirir o primeiro veículo elétrico ainda parece um risco. Nesse cenário, escolher uma marca conhecida pode transmitir muito mais segurança do que apostar em uma fabricante que acabou de entrar no mercado. Analistas do setor acreditam que, se a Toyota conseguir produzir esses veículos em grande escala mantendo preços competitivos, a pressão sobre os concorrentes será enorme. Algumas empresas poderão reduzir suas margens de lucro para continuar competitivas. Outras terão que acelerar projetos que ainda estavam em desenvolvimento. E aquelas que demorarem para reagir correm o risco de perder espaço justamente no momento em que a demanda por elétricos continua crescendo em diversos mercados. Mas a batalha não será vencida apenas pelo menor preço. Autonomia, velocidade de recarga, qualidade de construção, disponibilidade de peças, assistência técnica e atualizações de software continuarão sendo fatores decisivos. No fim das contas, o consumidor quer um carro que seja econômico, confiável e fácil de manter por muitos anos. É exatamente por isso que os próximos meses serão tão importantes. Cada anúncio, cada redução de preço e cada novo lançamento poderá alterar o equilíbrio entre as gigantes da indústria. Se você gosta de acompanhar essas grandes mudanças antes que elas aconteçam, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Aqui, você acompanha as tecnologias que estão transformando o futuro antes que elas cheguem às ruas. Enquanto a disputa entre as fabricantes esquenta, existe uma pergunta ainda mais importante: quem realmente sai ganhando com toda essa competição? A resposta pode beneficiar muito mais os consumidores do que qualquer montadora gostaria de admitir. No meio de toda essa disputa entre gigantes da indústria, existe um vencedor que muita gente esquece de mencionar: o consumidor. Quando grandes fabricantes competem pelo mesmo cliente, elas são obrigadas a oferecer mais tecnologia, melhor qualidade e preços mais baixos. E é exatamente isso que pode acontecer se a estratégia da Toyota der certo. Imagine entrar em uma concessionária daqui a alguns anos e encontrar carros elétricos custando quase o mesmo que modelos tradicionais a gasolina. Para muitas famílias, isso mudaria completamente a decisão de compra. O valor inicial deixaria de ser a maior barreira e outros fatores passariam a pesar mais, como economia de combustível, custos de manutenção e conforto no dia a dia. Os carros elétricos já possuem algumas vantagens importantes. Eles têm menos peças móveis do que motores a combustão, o que pode reduzir a necessidade de manutenção em diversos componentes. Além disso, em muitos lugares, o custo para recarregar um veículo elétrico ainda é menor do que abastecer um carro com gasolina ou diesel. Dependendo da região e do uso, essa diferença pode representar uma boa economia ao longo dos anos. Mas ainda existem desafios. A infraestrutura de recarga continua crescendo, porém não avança na mesma velocidade em todos os países. Em algumas cidades, encontrar um carregador rápido já é simples. Em outras, o motorista ainda precisa planejar bem cada viagem. Outro ponto importante é a autonomia. Embora os modelos mais recentes tenham evoluído bastante, muitos consumidores ainda querem percorrer longas distâncias sem preocupação. Também existe a questão da revenda.
Como essa tecnologia muda rapidamente, algumas pessoas têm dúvidas sobre o valor que um carro elétrico terá daqui a 5 ou 10 anos. Ao mesmo tempo, especialistas acreditam que, conforme a adoção aumenta e a tecnologia amadurece, esse mercado tende a se tornar mais estável. Tudo isso mostra que comprar um carro elétrico já não é apenas uma decisão sobre tecnologia. É uma decisão financeira, ambiental e até estratégica para muitas famílias. E agora queremos ouvir você. Se um carro elétrico confiável realmente chegasse ao mercado por um preço próximo ao de um modelo tradicional, você faria essa troca? Ou ainda acredita que vale a pena esperar mais alguns anos? Escreva sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão pensando nessa mudança. Enquanto consumidores analisam essas vantagens e desafios, uma pergunta continua sem resposta definitiva. Será que estamos vendo apenas mais um lançamento ou o início da maior transformação da indústria automotiva em décadas? É justamente isso que vamos descobrir na parte final. Durante mais de um século, a indústria automotiva evoluiu em ciclos. Novas tecnologias surgiram, ganharam força e, aos poucos, substituíram aquilo que parecia impossível de mudar. Agora, muitos especialistas acreditam que estamos vivendo exatamente um desses momentos históricos. Se a Toyota realmente conseguir expandir sua estratégia de veículos elétricos acessíveis para diferentes mercados, o impacto poderá ir muito além de um único modelo. Outras montadoras provavelmente acelerarão seus próprios projetos, novas fábricas de baterias serão construídas, a infraestrutura de recarga continuará crescendo e a concorrência poderá tornar os carros elétricos mais baratos para milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, ainda existem obstáculos importantes. A produção de baterias depende de matérias-primas estratégicas. A expansão da rede de carregamento exige investimentos bilionários. Além disso, diferentes países possuem regras, incentivos e níveis de desenvolvimento muito diferentes. Por isso, a velocidade dessa transformação não será igual em todos os lugares. Mesmo assim, a direção parece clara. Os consumidores querem veículos mais eficientes, menores custos de uso e tecnologias que facilitem a vida. As montadoras sabem disso. Os governos também acompanham essa mudança de perto, criando políticas para reduzir emissões e incentivar novas formas de mobilidade. Quando interesses econômicos, tecnológicos e ambientais caminham na mesma direção, as mudanças costumam acontecer mais rápido do que a maioria imagina. Talvez o mais interessante dessa história seja que ela não fala apenas sobre um carro de aproximadamente $23.000. Ela representa uma nova forma de competir. Durante anos, muitas empresas apostaram que o futuro dos elétricos estaria apenas em veículos sofisticados e caros. Agora, a disputa pode estar migrando para algo muito mais importante: tornar essa tecnologia acessível para o maior número possível de pessoas. Se isso acontecer, o mercado inteiro será obrigado a evoluir. Mais opções aparecerão. Os preços poderão cair, a tecnologia continuará avançando e quem mais ganhará será o consumidor. Mas a grande corrida está apenas começando. Nos bastidores, diversas fabricantes já trabalham em baterias mais leves, carregamentos em poucos minutos e tecnologias que prometem mudar novamente todas as regras do jogo. Algumas dessas inovações podem chegar muito antes do que o público imagina. E é exatamente por isso que este assunto não termina aqui. No próximo vídeo, vamos revelar as tecnologias secretas que as maiores montadoras estão desenvolvendo neste momento, soluções que podem tornar os carros elétricos mais baratos, mais rápidos e muito mais eficientes do que qualquer previsão atual. Você não vai querer perder essa próxima descoberta.